Oi, turma de trigonometria, turma querida. Aliás, turmas, né? As duas, hein? Sei que estou deixando a desejar com vocês. Vou trazer agora essa aulinha nova. É a nossa última aula de trigonometria, tá? Era pra gente ter fechado já há muito tempo isso aqui, se a gente estivesse tendo aula normal, né? Mas nessa crise aí de coronavírus, a gente tem ocorre sempre uma dificuldade, né? Que dá para entender. Eu estou sendo um pouco cobrado de dar avaliação para vocês, ou pelo menos tarefa, para ser entregue. Eu vou passar então aqui uma tarefa para vocês, que vai estar lá no Siga. Essa tarefa, duas eu vou fazer num outro vídeo, tá? Logo em seguida. Então esse vídeo aqui, para não ficar longo demais, eu vou fazer a parte teórica dele, depois um outro vídeo com mais 3 ou 4 questões, e o resto aqui eu deixo para vocês entregarem, tá? Eu vou tentar não fazer uma aula tão longa. A única coisa ainda que eu tenho de má qualidade aqui agora é a webcam. O resto eu comprei um microfone novo, então deve ser um som bem melhor do que estava antes. Agora eu comprei um microfone do século XXI, não mais do século XX, né, que nem eu estava trabalhando. Então vocês devem estar com um som bem melhor agora. A webcam ainda não é boa, até estou vendo aqui que ela é bem pixelizada ainda, mas de qualquer forma muito melhor do que estava antes, tá? Bem, então vamos começar a nossa aula aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Trigonometria. Esse é o último item de trigonometria. Vocês devem estar observando que eu deixei o GeoGebra aqui do lado ligado, e aí a gente vai trabalhar aqui com o GeoGebra e também com o texto, né? Tá? Bom, vamos aqui então para a forma geral. Deixa eu só lembrar para vocês, antes disso, como é que era a forma dos gráficos trigonométricos, né? Então vamos começar aqui, só para a gente lembrar. Esse aqui é o GeoGebra, que eu acho que eu já cheguei a usar com vocês em sala, tá? Mas, de qualquer maneira, vamos aqui. Eu vou mudar aqui os eixos, tá? Pra gente trabalhar com a forma trigonométrica. Então aqui a gente tem que trabalhar com a distância em π, né? Porque os ângulos vão estar em radianos. Vou botar mais. E eu vou também aumentar aqui esse cara pode chegar para cá. Eu vou aumentar aqui também um pouquinho para deixar de 0 a 2π aqui, tá bom. A altura a gente pode aumentar ele um pouco, aqui assim. Essa aula aqui é bem importante, tá? Você tem que prestar um pouco atenção. Eu vou trabalhar com base na função seno. Poderia trabalhar com a função cosseno também, não tem problema. Mas vamos botar aqui f de x igual a seno de x. Quando você for baixar o GeoGebra, baixa ele em português, eu baixei ele em inglês, né? Só para lembrar ali a forma de onda. Olhando para cá, ó, observa que ela segue indefinidamente para lá e indefinidamente para cá. Essa região aqui está com os ângulos negativos, né? Aqui com os ângulos positivos. E eu deixei aqui variando de 0 a 2π, que é o comprimento da circunferência, tá? Bom, a gente tem aqui a função seno x. Vou botar aqui a função cosseno x, que é basicamente as duas que a gente vai trabalhar. Para tangente, eu só faço um adendozinho. Na aula passada, eu falei bastante com vocês sobre esse gráfico, né? Como é que a gente obtém ele. Fiz aqui algumas coisas no GeoGebra também, tá? Agora, vamos aqui para a forma geral. Esse aqui a gente são os gráficos base, trigonométricos, né? Seno, cosseno e tangente. Então aqui é um gráfico base da função cosseno. O nome dele é gráfico cossenoide. Esse aqui do seno é o gráfico senoide, tá? Tem esses nomes. Eu gosto mais de trabalhar com a função seno, então vou fazer todas as propriedades em cima da função seno. Aqui na função cosseno eu só dou uma adaptada para vocês, tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui a função trigonométrica completa. Vamos aqui para a função seno completa, não a função base, tá? A função seno completa é dessa forma aqui. F de x é igual a
mais B seno de CX mais D, tá? Onde A, B, C e D são parâmetros, né? Aí nós vamos estudar como é que cada um desses parâmetros varia. Então vamos fazer aqui o parâmetro A. Tá aqui parâmetros. O parâmetro A. O parâmetro A, ele dá a posição da função em relação ao eixo Y. Eu vou colocar aqui, ó, se eu colocar o A nessa função aqui, a função base que a gente tem, só lembrando, essa aqui é a função seno completa, e aqui é a função base. A função base é f de x igual a seno de x, tá? Essa aqui é a nossa função base. Vamos avaliar então na função seno completa como é que acontece. Primeiro parâmetro aqui, o parâmetro A. Deixa eu, em vez de botar aqui, que nem a gente está fazendo assim, deixa eu botar aqui o... parâmetro, vamos colocar um por um aqui, isso dá a impressão que... Deixa eu botar aqui, parâmetros 1. Parâmetro A, tá? Para não trazer confusão. Parâmetro A. Parâmetro A dá a posição da função em relação a eixo x, se ela está para cima ou para baixo. Na verdade, dá o que a gente chama de eixo de equilíbrio da função. Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu coloco A igual a 1, por exemplo, essa função vai para cima uma unidade. Então, deixa eu colocar aqui, ó, f1 de x igual a 1 mais seno de x. Observa aqui, ó. Esqueci que não está em... Esqueci que eu coloquei em inglês. Seno de x. Observa o seguinte, ó. Eu passei a função aqui. A função seno. Ó, quando eu somo, quando eu coloco 1 mais seno, alguma coisa, eu vou ter que aumentar aqui. Baixar um pouquinho o tamanho dela. E tá bom. Quando eu coloquei 1 mais seno x, esse gráfico saiu daqui e subiu uma unidade. Se eu colocasse menos 1 mais seno x, o que vocês acham que aconteceria? Ele vai para baixo. Se eu colocar aqui, em vez de 1, colocar 2, o que você acha que vai fazer? Ele vai para cima. Posso ficar maluco e colocar, em vez de 2 aqui, colocar π? Posso. Aí ele vai passar aqui no 3,14, né, que é o π. Então, o parâmetro A dá o eixo de equilíbrio. Ele joga para cima ou para baixo a função. Tá? Então, aqui, o que é o eixo de equilíbrio, né? Se você imaginar uma corda que está fazendo assim, ó, você balançando a cordinha, o eixo de equilíbrio é exatamente esse ponto aqui, ó, onde é a reta onde ela está metade para cima e metade para baixo. Tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro. O segundo parâmetro é o parâmetro B. Ele dá pra gente duas coisas, tá? A primeira é a amplitude. Já vou falar para vocês. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar esse cara. A primeira coisa que a gente vai observar, o que é a amplitude da função? É a distância do centro de equilíbrio até o ponto onde ela é mais alta ou onde ela é mais baixa. Deixa eu colocar então aqui para vocês. f2 de x é igual a 2 vezes seno de x. Tá? Você observa o seguinte, ó, a função antes estava vindo daqui até aqui na função seno, e agora o GeoGebra é bom que ele me dá as cores aqui para trabalhar, né? Agora, observa aqui na marrom, a distância do centro de equilíbrio até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo dela, agora é igual a 2. Esse 2 é exatamente o ponto que eu botei aqui. Tá? Aqui, deixa eu melhorar, aqui na amplitude, né? Cancela. Aqui não é... Aqui não é amplitude, é amplitude. Sei lá onde é que eu tava com a cabeça. Então aqui é amplitude.
Tá? Aqui a gente tem a amplitude da função, que é a distância entre o eixo até o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Se eu colocar em vez de 2x aqui, 3. Ó, observa que a distância do centro do eixo de equilíbrio até o ponto de máximo agora é 3. Tá? Ah, se eu botar 0,5, professor, o que vai acontecer? Ela vai ficar na metade. Aqui, ó, ela vai diminuir a amplitude. Então a amplitude é isso, a distância até o ponto onde ela é mais alta ou mais baixa. Tá? Aqui a gente diz que é crista e aqui é vale, tá? Da função. Pegando do pessoal de física. O pessoal de física usa muito essa nomenclatura. Tá? Isso aqui é uma onda, né? Se você já ouviu falar, o surfista está na crista da onda? Então isso aqui é uma onda, ó. É uma função que é uma onda, na verdade. E aqui está a crista, aqui o vale. Beleza. Não dá só a amplitude. Ela dá também a reflexão. No eixo X. Ah, como, professor? É só você colocar um sinal negativo no parâmetro B. Se ao invés de colocar aqui 0,5, colocar menos 0,5, você vai refletir a função. Tá? Então, o que acontece? Ó? Observa que aqui ela está subindo, a função seno, aí aqui a função menos 0,5 seno vai descer. Quando ela estiver subindo, a outra vai estar descendo, aqui no mesmo valor de x. Nesse mesmo valor de x. Essa aqui está descendo, essa aqui está subindo. E assim sucessivamente. Então, na verdade, o que ela faz? Ela faz uma reflexão em relação ao eixo x. Basta que o sinal dela seja negativo. Né? Você até poderia falar, eu acho que é até errado falar isso, de amplitude negativa, mas na verdade é o parâmetro B que é negativo. Né? A amplitude, até onde eu sei, vai ser sempre a distância do eixo de equilíbrio dela até o valor onde ela é mais alta ou onde ela é mais baixa. Né? Ou seja, distância de equilíbrio até um vale ou uma crista. Tá legal? Então essa é a minha segundo parâmetro. O terceiro parâmetro, ele é um pouco mais complicado. Né? O terceiro parâmetro, se você olhar aqui, ó, ele é A mais B seno de CX mais D. Então vamos aqui para o nosso terceiro parâmetro. Parâmetro C. O parâmetro C, ele me dá o período da função e ele, na verdade, ele vai dizer como é que vai ser o deslocamento no eixo X. Quando você fala aqui o eixo de equilíbrio, a gente também poderia colocar aqui, se quiser um termo até mais técnico, a translação. Ainda estou brigando com a caneta aqui. A translação, aqui no caso vertical. Né? O parâmetro C, ele vai orientar, a gente vai ver como é que isso acontece. Ele vai dar pra gente o período da função, tá? E vai dar também, e ele vai ser um guia para translação horizontal. Mas eu tenho que falar o C junto com o D, quando eu tiver que falar agora a translação horizontal. Então a gente vai ter aqui, vou botar a translação horizontal também. Translação horizontal. Tá? Ele dá as duas coisas. Bom, para a gente tirar o período dela, eu vou colocar aqui para vocês o período. Aqui para as funções, a gente está trabalhando com função seno, né? Função seno ou cosseno, o período vai ser 2π sobre c, tá? Então se eu tiver aqui na minha função original aqui, ó, o c é igual a 1, né? Seno x. Esse cara é 0, esse aqui é 1, c é 1. O período vai ser 2π. O que é o período? Só lembrando aqui, ó. O período é aquele carimbo que você pode passar várias, se eu passar na função aqui, um carimbo daqui até aqui. Se eu pegar esse carimbo e ficar pum, 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 batendo, essa função vai ficar igual do outro lado aqui, ó, o mesmo carimbo, tá percebendo?
mesmo carimbo. Isso aqui é o que a gente chama de período da função. Tranquilo, pessoal? Então, assim, se eu mudar a função para f de x igual a 2x, coloco agora aqui, ó, f. Eu estou com f2, f3 de x igual a seno de 3x. O período agora, vou botar 2x aqui, melhor. Depois eu coloco mais. O período agora, deixa eu até apagar essa aqui para vocês enxergarem melhor. O período, que vai ser o carimbo, quando essa função vai estar sendo repetida, 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 não vai ser mais 2π. Ó. Observa que daqui até aqui é o carimbo que eu preciso. O carimbo que eu preciso está aqui. Ó. Tá? Deixa eu até marcar isso aqui para vocês. Ó, esse aqui vai dar o carimbo que eu preciso na função. Ó. Vê se enxerga ali o carimbo. Ó. Tá? Se eu pegar esse carimbo aqui e jogar para lá, ela começa a ficar repetida. Acho que todo mundo enxerga isso bem, né? Então, esse carimbo diminuiu. Ó. Se eu pegar a outra função, tá? Deixa eu tirar aqui o carimbo. Se eu pegar a outra função original aqui, que é o seno de x, o carimbo dela vai ser daqui até aqui. Ó. Então, na verdade, o que você fez? Você alterou o carimbo que você precisa. Você fez o carimbo só daqui até aqui. Legal? Então, agora, a gente sabe avaliar o período da função. É só fazer 2π sobre c. No caso, aqui o c é igual a 2. Então, deixa eu botar aqui, ó. Se eu pegar a função f de x é igual a seno de 2x. Qual é o período? Vai ficar 2π sobre 2, que é igual a π. Ah, é mesmo, professor? É, olha aqui, ó. Ó, aqui o período dela é π, ó, daqui para lá se repete, só lembrar do carimbo. Ah, mas eu quero mudar, professor. Eu quero botar uma... Se fosse seno de 2x, em vez de 2x seria 3x aqui. Como é que vai ficar o gráfico? Vai ficar 2π sobre 3. E o carimbo agora, ó, parou por aqui. Tá? Quanto é que é 2π sobre 3? Mais ou menos 0,6π, né? Então, passa da metade aqui um pouquinho. Tá? Então, o teu carimbo agora é só daqui até aqui. Aí eu vou carimbar aqui e sucessivamente. Né? Acho que dá para entender. Então, se eu tiver ao contrário aqui a função agora, eu não quero mais aumentando. Vou botar f de x é igual a seno de x sobre 2. Então aqui eu tenho que tomar cuidado que o c é igual a 1 sobre 2. Aí como é que vai ficar o período? Período vai ficar igual a 2π sobre c, mas quem é c? 1 sobre 2. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso segundo. Vai ficar 2π vezes 2, 4π. Ou seja, você deixa a função muito mais alongada. Vamos dar uma olhada nisso. Em vez de seno de 3x, vamos botar aqui seno de x dividido por 2. Olha como é que está a função. Eu vou precisar até da seno x para a gente comparar. Eu vou abaixar ela aqui. Fiz bobagem. Ó. Observa que o período agora dessa função, aqui, ó, onde é que ela começa a repetir? 4π o período. Observar aqui, ó. O período vai estar esse carinha aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho ela para aparecer um. Apareceu. Aqui eu também posso chegar um pouquinho para cá. Ó. Onde é que vai estar aqui o nosso carimbo? Nosso carimbo vai estar aqui assim, ó. Olha o carimbo aqui. Você deve observar que na função, na senoide, eu vou passar 2 vezes por ela. Ó. Observa aqui. Ó. O carimbo da senoide acaba aqui, né? Eu consigo colocar 2 senoides ali dentro, né? Tá? Então, essa aqui é a principal função do meu parâmetro C. Tá? É conseguir dizer quem é o período da função. Mas essa não é a única. A gente tem mais um. Tá? Que vai ser a translação horizontal. Só que, na verdade, ele é um guia para a translação horizontal. Quem dá a translação horizontal de verdade é o parâmetro D. Vamos começar nele aqui.
Vou chegar só ao texto um pouquinho. E eu botei o texto mais para baixo. Vou ter que chegar ele para cima. Sem querer eu montei errado aqui. Agora vamos aqui para o quarto parâmetro. O bom de trabalhar no computador é que não tem problema. Eu pego isso, recorto, colo mais para cima e não tem problema nenhum. Tá? Caso vocês tenham curiosidade de saber, eu uso o Linux para fazer tudo. Eu nunca trabalhei, na verdade, com Windows. Eu só conheço o Windows de ver os outros trabalhando. Minha mulher, por exemplo, a Silviana, só trabalha no Windows. Na faculdade que eu me formei, no Rio, só tinha tudo, não era nem Linux, era em Unix ainda. Então eu me acostumei a trabalhar com ele e nunca consegui trabalhar com outro. Então eu uso o GIMP, que é para escrever para vocês, o GeoGebra e uma para ficar olhando a webcam. Tá? Se tiverem curiosidade aqui de saberem tudo que eu faço aqui. Sei lá, de repente tem algum aluno aí que quer ser youtuber. Eu ralei muito para aprender isso que eu estou fazendo com vocês, tá? Aí eu posso passar aí, não tem problema. Aqui, ó, tem agora o parâmetro. Botei parâmetro. Parâmetro. Agora o parâmetro D. Tá? O que o parâmetro D faz? Ele faz também a translação horizontal. Na verdade, quem faz a translação horizontal é o parâmetro D. Só que o C vai guiar e eu vou mostrar como. Tá? Essa aqui é a parte até mais difícil de entender os gráficos. Tá? Porque vai mudar de seno para cosseno. A gente vai precisar aqui do GeoGebra fazendo algumas coisas pra gente. Na translação horizontal, vamos começar com a função original aqui. Função seno x, não quero esse rapaz e não quero o... Vou tirar aqui o... Pronto. Não quero esse rapaz aqui, vou querer só o outro. Vamos ver como é que a gente fica a translação horizontal. Tá? Eu vou colocar aqui um valor de D e você vai ver o que vai acontecer com o gráfico. Tá? E eu vou logo depois fazer esse comentário. Vamos começar aqui na função. Eu vou botar aqui um exemplo pra gente, uma f de x igual a seno de x mais π sobre 6. Eu vou colocar uma outra aqui, uma g de x, aí acompanha no GeoGebra o seno de x menos π sobre 3. Na verdade, aqui eu estou fazendo o que? O D igual a π sobre 6. Olha aqui na original como é que é. A função função seno completa. É A mais B seno de Cx mais D. Eu estou trabalhando nessa partezinha aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, eu aconselho vocês estarem com uma folha de caderno, anotando isso aqui, parando o vídeo toda hora, voltando, para conseguir entender. Claro que vai muito de cada um querer aprender, né? Aí você vê o vídeo por ver, não adianta. É como se fosse uma aula mesmo, para o vídeo, anota, faz tudo. Tá? Então aqui voltando lá na função, então aqui está a função completa. Você observa aqui, ó, quando eu fiz isso, coloca os parâmetros A, B, C e D. Ó. Parâmetro A, 0. Parâmetro B, 1. Parâmetro C, 1. Parâmetro D, π sobre 6. Ou seja, eu estou variando cada parâmetro isoladamente e ver o que ocorre na função. Depois a gente vai fazer todos esses parâmetros estarem sendo alterados o tempo todo, de uma vez. Os 4 parâmetros sendo variados de uma vez e o que provoca isso. Por que é importante isso aqui vocês estarem aprendendo? Eu não sei se a maioria dos aparelhos de vocês, quando vocês usam o osciloscópio, por exemplo, você vê uma função seno e cosseno passando rapidinho. Na aula que vem eu coloco um videozinho de osciloscópio que eu pego aqui na internet, aí para vocês verem ali. Aí você vai ter a função seno ali correndo. E por que você tem que aprender isso? Exatamente para você entender o osciloscópio. Tá? No caso mais o pessoal de tele, né? Pro pessoal de hack também, né? Porque você também lida com eletricidade. Toda vez que você estiver trabalhando com corrente alternada, você vai estar trabalhando de alguma forma com a função seno e cosseno, na maioria das vezes ligado a números complexos.
Tudo vocês vão aprender. Nesse outro caso aqui, ó, nessa função, você vai ter aqui o A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 e o D igual a menos π sobre 3. Tá? Então aqui, vamos colocar os dois aqui para a gente ver o que acontece no GeoGebra. Tá? Deixa eu chegar esse carinha um pouquinho para cima. Tá? Seria bom para mim eu ter um pouquinho mais de espaço aqui para a gente enxergar bem a função correndo. Então a gente vai ter aqui f4 de x. No GeoGebra você não pode repetir o nome da função. O nome da função é f. Eu não posso botar f de novo aqui, senão eu vou apagar aquela função que está aí em cima e transformar na outra. Tá? Então aqui eu tenho f4 de x. Eu vou colocar então seno de x mais π sobre 6. Vamos ver o que acontece. Olha o que aconteceu aqui com a função. Essa aqui é a função original, seno, a verdinha. E essa aqui é a função que eu criei. Observa o seguinte, quando eu adicionei π sobre 6, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando π sobre 6. A função que estava aqui, ela veio para a esquerda. Eu somo, ela vem para a esquerda. Né? Então aqui a gente tem uma translação para a esquerda. Toda vez que você tiver D maior que 0, o D está maior do que 0, você vai ter uma translação para a esquerda. Toda vez que o teu D for menor do que 0, você vai ter uma translação para a direita. Isso aqui é contra-intuitivo. Tá? É um pouco contra-intuitivo isso aqui, porque você deve imaginar, eu estou somando no x, por que vai ao contrário? Tá? É por uma razão bem simples. Deixa eu alterar aqui as funções que a gente está trabalhando, tá? Só para você entender como é que é a mais conhecida da gente. Pega aqui uma função k de x igual a x ao quadrado. Tá? F de x igual a x ao quadrado está aqui. Essa aqui é a função. Se eu quero chegar essa raiz para cá, eu tenho que tirar o valor no x. Ó, se eu botar aqui k1 de x igual a x menos 1 ao quadrado. O que eu fiz com a função quando eu diminuí aqui 1? Ó? Eu diminuo 1, passo para lá. Por que isso ocorre? Por uma razão bem simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês, depois eu vou apagar. Tá? Por uma razão bem simples. Quando eu coloco aqui k de x igual a x ao quadrado, quem são as raízes? Como é que a gente obtém a raiz? Quando eu faço x ao quadrado igual a 0. Né? Aqui a raiz é x igual a 0. Já quando eu tenho k1 de x igual a x menos 1 ao quadrado, quais são as raízes? É x menos 1 ao quadrado igual a 0. Quais são as raízes disso aqui? Só se eu colocar o 1 aqui dentro. Então aqui você vai ter x igual a 1. Então quando você diminui aqui, você passa a raiz para a direita. Se ao contrário, fizer aqui, botar um K2 aqui para vocês enxergarem. K2 de x igual a x mais 1 ao quadrado, vai acontecer o quê? Vai gerar o contrário. Eu somo aqui e ele vem para cá. Por quê? Porque a raiz, se eu te colocar aqui agora mais 1, aqui vai virar mais 1. Se eu tiver aqui mais 1, esse cara vai ter que ser menos 1. Vai ficar menos 1, mais 1, 0. Deixa eu até colocar aqui para... Eu fico falando e não escrevo, né? Não escrevi. Deixa eu colocar aqui, ó, um K2 de x igual a x mais 1 ao quadrado. Quais são as raízes? X mais 1 ao quadrado igual a 0. Daqui você tem x é igual a menos 1 como raiz. Então, por isso que você chegou às raízes para o outro lado. Entenderam? Aqui ocorre a mesma coisa. Quando eu tenho aqui, ó, como eu somei π sobre 6, as raízes, no caso, a raiz aqui, estava uma aqui, né, outra aqui. Deixa eu tirar aqui.
Que são as raízes de f de seno x igual a zero. Aqui está a primeira raiz, segunda raiz, aqui tem outra raiz. Quando eu faço esse cara aqui, somei π sobre 6, as raízes vão andar ao contrário, vão andar para a esquerda. Correto? Por quê? Porque agora as raízes, a mesma coisa que fiz aqui, eu tenho que tirar esses valores. Aí eu consigo que o meu gráfico ande ao contrário. Tá? É ao contrário do que eu estou colocando, na verdade. O mesmo vai acontecer se eu somar π sobre 3. Deixa eu tirar esses caras daqui. Deixa eu tirar esses caras daqui, porque senão eu vou estar perdendo folha aqui para vocês. Tá? Deixa eu chegar também um pouquinho esse cara aqui para cima. Deixa eu diminuir aqui só para enxergar o texto aqui que a gente está construindo. Vou chegar ele para cima. Ó, consegui. Vou botar ele no topo da folha. Sem querer, eu não fiz isso antes. Pronto. Agora eu voltei pro lapisinho aqui. Deixa eu botar no zoom que a gente estava antes. Tá? A gente vê maior. A aula online tem essas vantagens. Ó. Eu consigo mudar o tamanho do quadro aqui pro tamanho que eu quiser. Agora ele está no alto da folha. A gente tem mais um espacinho aqui para trabalhar. Então acho que ficou claro isso aqui para vocês, né? Se eu somo o parâmetro, ele anda para a esquerda, se eu diminuo o parâmetro, ele anda para a direita. Eu esqueci de fazer aqui, é botar o F5 de x aqui. F5 de x. Eu acho que a aula está bem melhor do que antes, né? A aula estava... Eu tentei vergonha de encontrar vocês com aquela aula que eu coloquei antes ali. Eu me sinto mal com aquilo ali. Vamos lá. Seno de x menos π sobre 3. Eu falei isso numa reunião que eu tenho até vergonha de vocês ali, de encontrar vocês, o pessoal achou graça. Deixa eu tirar essa aqui, né? Pra gente ver sozinho. A função agora, que é vermelha, F5, eu tô tirando π sobre 3, né? Na verdade, quando eu tiro aqui, eu vou para a direita, π sobre 3, né? Esse cara aqui é o π sobre 3, né? Aqui é π, se dividir em 3 partes aqui. Aqui é 2π sobre 3 e aqui é π. Tá? Então aqui nós temos o que? Nós conseguimos então saber como é que ele se comporta, indo para lá ou para cá. Todo o meu problema ocorre quando o C é diferente de 1. Quando C é igual a 1, tudo é bonito. Tá? Então a gente vai ter um problema aqui, ó. Agora a gente vai analisar em separado. Translações horizontais. Aqui que é a parte difícil da matéria. Até aqui é fácil. Então aqui, translações horizontais, quando o C é diferente de 1. Por isso que o C é um guia para fazer as translações dos gráficos. Você vai chegar para um lado, vai chegar para o outro. O C vai ser o guia da gente para isso. Tá? Se eu colocar aqui, ó, só para vocês perceberem. Qual é o problema do C? Qual é o grande problema dele? O problema do C é que ele troca o período da função. Então ele troca o quanto você tem que se deslocar. Então se eu vou colocar aqui, ó, um f de x é igual a seno de 2x menos, vou botar aqui π sobre 3. Tá? Quando eu coloco aqui a função seno de 2x menos π sobre 3, deixa eu marcar aqui marcar alguns pontos, tá? Para vocês verem aqui, para a gente guardar. O A, eu não quero o A desse ponto, eu quero o A aqui 0. Desculpa, 0 não. Eu quero aqui π sobre 3 e no y eu quero 0. Ah, para quê, professor, isso? Para a gente ter uma marcação de onde é π sobre 3. Inclusive eu posso escrever aqui, ó. Eu posso marcar esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui, ó, que eu marquei é o π sobre 3. Tá?
Eu posso marcar também o π sobre 6, se eu quiser. Vou fazer a mesma coisa, vou botar um ponto aqui, mais ou menos aqui assim, em qualquer lugar. Aí eu vou dizer, eu quero que esse ponto seja o 0 π sobre 6. Então 0. Desculpa, π sobre 6, 0. Falei errado de novo. Π sobre 6, 0. Tá? Vou colocar aqui também, pegar um caminho mais curto aqui. O GeoGebra ficou lento. Ah, consegui. Quando eu não estou gravando com todo mundo aqui, ele é mais, o computador fica mais rápido. Tá? Oh, droga. Dei o Enter ali sem querer. Então aqui eu tenho esses dois aqui e eu posso aumentar esse gráfico. Ó. Chega esse cara para cima, chega esse cara aqui para lá. Ó. Agora vamos ver o que acontece quando eu pego a função, o seno de 2x, eu já estou em F5, F6, né, é igual a 2x menos π sobre 3. Seno 2x menos π sobre 3. Observa que a minha função, ela não andou π sobre 3 para a direita. Na verdade, ela está passando no π sobre 6. Né? Ela deveria estar passando aqui, ó. Se eu botar o F5 ali, ela passa exatamente em cima, ó, do π sobre 3. Isso aqui significa o quê? A função vermelha, ela saiu daqui e veio para cá. A função azul saiu daqui e veio para cá. Ué, professor, mas por que ela andou π sobre 3? Na verdade, π sobre 6, se aqui eu coloquei π sobre 3. E aqui, ó, ela está 2x menos π sobre 3. E ela andou π sobre 6. Professor, por que isso ocorre? Isso ocorre porque o período delas são diferentes. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para saber qual é o deslocamento? Na verdade, você tem que fazer isso aqui antes. Para você saber qual é o deslocamento, você tem que isolar o x. Então, você vai colocar aqui seno. Eu e essa caneta. Seno. Aí você coloca assim, ó, 2 que multiplica x menos π sobre 6. Ué, por quê? De onde veio o π sobre 6? É simples. Quando eu fizer aqui o chuveirinho, tem que voltar para esse. Então aqui eu tenho 2 que multiplica x menos π sobre 6. Eu não posso alterar a função. Quando eu fizer aqui o chuveirinho, vai ficar 2x, bateu com esse, menos 2 vezes π sobre 6, dá π sobre 3. Então essa função é igual a essa. E esse valor aqui, agora sim, vai me dizer, eu estou andando π sobre 6 para a direita. Tá? Então agora a gente sabe por que aquele gráfico andou ao contrário do que a gente queria. Né? Ele andou para o π sobre 6 e não para o π sobre 3. Mas eu tinha colocado aqui π sobre 3. Tá? Então, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que isolar a variável da função para poder saber qual é a translação do gráfico. Tá? E o que eu aconselho a vocês? O que eu aconselho é, passa o chuveirinho para ver se vocês estão fazendo certo. Aí você pode dizer agora que você está transladando essa função aqui para a direita. Aqui a gente resolve o problema quando C é maior do que 0, ou seja, C é positivo. Tá? Quando C é negativo, deixa eu até tirar isso daqui. Tá? O meu problema maior aqui é quando C é negativo. Quando C for negativo, aí a coisa complica um pouquinho de figura. Aí você tem que lembrar a função seno e cosseno. Só lembrando para vocês, eu estou trabalhando na função seno aqui primeiro, depois eu vou para cosseno. Então, quando eu tenho aqui, você tem que lembrar o seguinte, seno de menos x é igual a menos seno de x. Para você lembrar isso, você tem que vir aqui. Estou fazendo uma nova janelinha do GeoGebra. Tá? E eu vou apagar isso tudo aqui.
Ó, tiro o eixo, tiro tudo, né? Eu quero somente aqui uma... Eu nem vou tirar o eixo. Eu vou tirar... Eu nem vou tirar eixo porque me interessa o eixo na verdade. Eu vou desenhar aqui um círculo trigonométrico. Tá? Deixa eu aumentar ele. Pra gente enxergar. Tem que lembrar que o círculo trigonométrico tem raio 1, né? E ele é no sentido anti-horário. Quando eu coloco aqui um ângulo alfa, um ângulo x, vou botar até x para não diferenciar ali. Então, quando eu coloco aqui um ângulo x, esse aqui vai ser o nosso ângulo x. Deixa eu botar aqui a base, só para a gente trabalhar. Esse ângulo que está aqui vai ser o nosso ângulo x. Tá? Eu não quero chamar ele de alfa. Vou chamar ele de x. Então, vou botar aqui que ele vai ser o x. Não apareceu aqui. Vou botar de maneira diferente. Vou dizer assim, ele é o x. Tá? X. Ou... aqui está o x, tá? Não estou precisando jogar ele para lá. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou traçar o menos x. Tá? Deixa eu ver por que esse texto não está indo para lá. Eu não estou conseguindo levar o texto para lá. Tá, vocês entenderam, né? Aqui está o ângulo x. Tá? Agora eu vou marcar aqui o ponto A. E vou traçar. Como eu estou aqui gravando 3 câmeras ao mesmo tempo no computador, por isso que ele está meio lento. Aí ele não resolve aqui direito. Esse ângulo que está aqui, ó, vai ser o menos x. Deixa eu marcar o ângulo para vocês. Tá? Aqui o beta aqui vai ser o ângulo menos x. Se eu alterar aqui o C, que eu coloquei, ó, vai alterar o x ali de cima também. Aqui é o x, embaixo é o menos x, né? Que eu contei daqui para lá. Vocês devem observar, então, traçando aqui as retas. Ó. Só lembrando, esse cara daqui até aqui é o seno de x. Esse cara daqui é o seno de menos x, né? E eles têm valor trocados, ó. O de cima tem o sinal trocado em relação de baixo, mas eles são do mesmo tamanho, tá? Então a gente tem essa propriedade aqui. Agora, o que acontece? O C de negativo, ele se transforma no B, no caso do seno. Ele passa o sinal para fora, né? Na verdade, a gente tem isso, se vocês quiserem dar uma relembrada, é uma função ímpar, né? Então a gente tem aqui, ó, voltando. Quando o seno for negativo, o que você vai ter que fazer? Se eu tiver aqui, ó, f de x é igual a seno de menos x mais π sobre 3, por exemplo. O que está acontecendo aqui? Como é que vai ser essa translação? Na verdade, você vai ter que colocar, vai ter que fazer um negócio meio parecido com o de cima. É como se fosse colocar menos 1 em evidência. Então você vai ter que fazer assim, ó, seno de menos, aí vai ficar x menos π sobre 3. Professor, tá? E esse cara aqui, só lembrando, né? Esse aqui é como se fosse um ângulo alfa, então seno de menos alfa vai ficar igual a menos, usando essa propriedade, menos seno de alfa. Então vai ficar menos, faz de conta que esse ângulo é alfa, x menos π sobre 3. Então vai ficar menos seno de x menos π sobre 3. Então o que você vai fazer aqui, né? Você vai ter então uma translação de π sobre 3 para direita, né? Tem que tomar cuidado. E mais do que isso, você vai ter uma inversão, tá? Quando a gente está fazendo translação de gráficos, quando a gente está construindo gráficos, segue a mesma rotina daquelas expressões que vocês tinham em matemática. Primeiro, sempre você faz as multiplicações e divisões, depois as somas e multiplicações.
Então aqui a gente tem uma multiplicação primeiro. Então você vai inverter a função e depois você vai transladar ela. Vamos ver se isso aqui é verdade. Tá? Vamos ver se tudo que eu estou falando bate. Essa aqui vai sair. Eu vou deixar esses dois pontos aqui para a gente enxergar. Eu quero então agora, ó, a f7 de x igual a f7 de x igual a seno de menos x mais π sobre 3. Eu tenho isso aqui. Ah, professor, faz isso devagar, porque, pô, fiquei até meio perdido. Beleza, vamos devagar fazer isso aqui. Primeiro eu vou dar uma diminuída no gráfico para a gente enxergar ele melhor. Tá? Aqui é legal que eu posso aumentar também aqui para a gente enxergar esse gráfico bem. Para você fazer isso aqui, você tem que fazer por partes. Depois que você chegou na expressão e sabe como é que ela é, a primeira coisa que você tem que fazer é inverter ela, ou seja, o B é negativo aqui, né? Quando o B é negativo, a gente tem uma reflexão no eixo X, tá? Então a primeira coisa, você tem que construir essa função aos poucos, tá? Eu vou tirar ela aqui por enquanto, para a gente ir construindo ela usando o GeoGebra. Então vamos botar aqui, primeira coisa, vou colocar aqui f8 de x, né? Vai ficar igual a menos seno x. Primeira operação que eu faço é a multiplicação. Então, menos 1 que multiplicação de x. Ah, eu só coloco o sinal na frente. Não tem problema. Mas, na verdade, você escrever menos 1... Você escrever menos 1... é menos a... Melhor. Isso aqui é menos 1 vezes a. Então, esse menos seno desse cara aqui é menos 1 vezes esse seno. Tá? Então, vamos lá. f8 de x, então, vai ficar igual a menos seno de x. Observa que eu fiz a inversão dela. Tá aqui. Depois de feita a inversão dela, aí agora sim, eu vou fazer a translação para o lado. Agora ele vai π sobre 3 para a direita. Então, a gente vai ter aqui f9 de x é igual a menos... Ou seja, eu já fiz aqui a inversão, vou chegar lá para o lado. Menos seno de x menos π sobre 3. Eu tenho que fazer essa análise primeiro. Né? Aí o que acontece? Ó, essa função aqui, roxa, essa função aqui, roxinha, cliquei lá, mas não saiu. Essa função aqui, roxinha, ela se transladou aqui, π sobre 3, aqui o ponto que eu botei, para direita, porque aqui está menos. Ah, professor, mas no original estava mais. Não interessa. Você tem que isolar sempre a variável para fazer as contas. Você não pode chegar e simplesmente ali está mais, eu vou chegar para a direita. Não, não é verdade. Tá? Na verdade, você tem que fazer aqui dois passos. Primeiro a inversão e depois chegar lá para o lado. Agora, essa função f9 vai bater com essa. Ó. Elas vão estar em cima uma da outra. Ó. Enxergou ali? Ó? Tá? Elas vão estar uma sobreposta na outra. Ou seja, eu chego ali na função. Tá? Agora, você já está apto a fazer um gráfico qualquer, tá? Da função seno. Eu vou construir o gráfico para vocês aqui passo a passo. Né? Deixa eu ver como é que está aqui de tamanho. Acho que eu vou pegar outra folha. Vou pegar uma folha nova aqui. Vai passar ali na frente de todo mundo. Oi. Tá? Vou fazer um gráfico com vocês. Começar aqui para a gente rascunhando e eu uso o GeoGebra também. Qualquer gráfico aqui de função seno, vocês já sabem fazer. Deixa eu deixar o texto aqui. Só não quero a função original. Tá? A gente vai usar ela. Eu quero que vocês façam um gráfico aqui. Ó. Construa os gráficos. Então vou botar aqui, ó, o gráfico A, f de x
é igual a menos 2 mais 3 seno de x sobre 2 mais π sobre 8. Como é que você vai fazer esse gráfico? Aqui, né? Bom, primeira coisa que você vai pegar, é bom sempre você começar com a função base dele. Qual é a função base desse gráfico trigonométrico completo? É o seno, é a senoide. Então venho aqui e coloco a senoide. Tá? Esses caras aqui não vão me adiantar muito, por enquanto eu vou tirar eles. Ponto A. Eu coloco ali, depois eu coloco os pontos aqui que são de interesse para mim. Primeira coisa que você vai fazer são as multiplicações. Tá? Quais são as multiplicações que eu tenho aqui? Eu tenho duas multiplicações. A primeira multiplicação é do 3 vezes o seno. E a segunda multiplicação é do 1 sobre 2 vezes x. Tem que lembrar que eu posso escrever isso aqui. Ó. X sobre 2 é igual a 1 sobre 2 vezes x. Tá? Então você tem que lembrar que eu posso fazer isso. Então nós temos duas multiplicações aqui que a gente vai ter que tratar elas inicialmente. Né? A primeira, então eu vou fazendo aqui o gráfico aos poucos. Ó. Eu vou colocar aqui f1 de x. Isso você faz na mão, tá? Eu vou fazendo GeoGebra, mas eu mostro depois na prova ou no trabalho como é que vocês recebem. Na verdade, eu te dou vários gráficos para vocês e vocês vão ter que ligar o gráfico A, que eu estou dizendo, eu te dou a expressão, por exemplo, essa aqui, e você vai ter 5 gráficos para escolher. Você vai ter que saber fazer essas contas aqui que eu estou passando para você, mas você não precisa desenhar o gráfico, na verdade. O f1 de x aqui, primeiras multiplicações. Eu vou escolher essa multiplicação primeiro para fazer. Ah, por que você está escolhendo essa? Porque ela está na frente, podia ter escolhido a outra, não teria problema. Então, f1 de x, a partir da função base, eu vou ter que é 3 seno de x. Então, vamos ver o que acontece. Eu vou construindo ela aos poucos. Né? Eu já estou em f aqui, f9. Então, aqui f10 de x vai ficar igual a 3 vezes seno x. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou pegar a função seno e aumentar a amplitude dele 3 vezes. Né? Então, seno de x. Bom, professor, não dá nem para ver direito ali, né? Não tem problema, a gente baixa o eixo y aqui. Então, ó, o valor máximo da função estava no 1, agora está no 3. Aumentei a amplitude dela 3 vezes. Fiz a primeira multiplicação. Agora eu faço a minha segunda multiplicação. Qual é a minha segunda multiplicação? Eu vou trabalhar com o x sobre 2. O que eu vou alterar nessa função? Período. Agora a segunda multiplicação. Eu vou estar avaliando aqui esse. Qual é o período da minha função? Período da função vai ficar 2π sobre c. Ah, eu esqueci de colocar aqui, eu vou colocar o A é igual a menos 2, o B é igual a 3, o C é igual a 1 sobre 2, devia ter colocado antes aqui, eu sem querer não coloquei, e o D é π sobre 8. Mas todo mundo enxergou bem. Então, o período é 2π sobre C, quem é o C? 1 sobre 2, repete primeiro, multiplica pelo inverso segundo, isso aqui vai dar 4π. Beleza. Vamos ver agora, né? Porque eu fiz a primeira multiplicação, vou fazer o outro. Então, o que eu vou fazer nessa função aqui? Em vez de eu estar aqui com o período 2π, eu vou ter que estar com o período 4π. Vamos escrever ela. Tem aqui f10. Vou aproveitar essa aqui. Se eu aproveito ou não... Vou deixar as duas para vocês enxergarem bem ali a diferença. Vou botar f11 de x. É igual a... Agora, 3... Ah, eu posso fazer essas coisas uma de cada vez e depois juntar, tá? 3 vezes seno, no caso de x sobre 2. Você tá aqui, ó. Deixa eu tirar elas aqui, né? Senão você acaba... Fica tanto gráfico ali que fica difícil de enxergar. Deixa agora eu alterar esse aqui. Ó. Tem que chegar no 4. Observa o seguinte, ó. Verde dá uma volta inteira... Tirar essa, por enquanto. O verde, para dar uma oscilação inteira, ele demora o período de 4π. No entanto, esse cara aqui, ó, para dar uma oscilação inteira 2π. Exatamente por causa da variação do C, né?
Tá? Uma está com seno x, outra seno x sobre 2. Bom, com esse gráfico aqui feito, nós fizemos as duas multiplicações. Volta aqui. Nós fizemos então as duas multiplicações. Nós aumentamos a amplitude 3 vezes e o período está 4π. Agora, nós vamos fazer as somas. Então, nós temos duas somas para fazer. Qual é a primeira soma? Eu tenho aqui um menos 2. Então, eu vou colar... esqueci de colocar aqui f2 de x na etapa de construção do gráfico. Vai ficar igual a 3 seno de... botar assim, para vocês enxergarem bem. 1 sobre 2 vezes x. Tá? A minha terceira parte do gráfico... Professor, eu posso fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, as multiplicações e as somas? Pode. Você não pode fazer primeiro as somas, depois as multiplicações, senão dá erro. Tá? Na verdade, pode dar erro. Né? Assim como as expressões matemáticas podem dar erro, aqui pode dar erro. f3 de x eu vou botar a minha primeira soma. Vai ficar menos 2 mais 3 seno de x sobre 2 mais π sobre 8. Fiz bobagem, hein? Fiz duas somas ao mesmo tempo. Falei que ia fazer e fiz ali sem querer. Não, eu quero só a minha primeira soma aqui. O que vai acontecer com essa soma? O que vocês acham que vai acontecer com a função? f12 de x vai ficar igual a menos 2. O que vocês acham que vai acontecer? Fala pra mim. Menos 2 mais 3 vezes o seno de x sobre 2. O que aconteceu? A minha função mudou o eixo de equilíbrio dela. Antes o eixo de equilíbrio era y igual a 0, agora o eixo de equilíbrio dela é y igual a menos 2. Observa daqui, usando essa linha, a metade está para cima, a metade está para baixo. Então a gente fez uma translação vertical nela. Agora a gente vai partir para a última soma. Tem que lembrar que na última soma você tem que deixar o x isolado. Eu acho a parte mais difícil, tá, de fazer do gráfico. Mas vamos lá. Aqui até o meu x não era negativo, então eu não preciso me preocupar com o sinal saindo. Né? Eu vou fazer esse mesmo gráfico, só trocando o sinal do x aqui para a gente treinar. Então aqui, f4 de x. De uma vez aqui eu variei todo mundo. Né? A gente vai ter aqui, menos 2, mais 3, seno. Aí tem que lembrar de fazer isso aqui. Eu tenho que ter o 1 sobre 2 em evidência. Quando eu multiplicar por x, vai aparecer esse. Então, até aqui está tudo bem. O meu problema é quem eu vou colocar aqui do lado. 1 sobre 2 vezes um valor, deixa eu botar k, que eu não sei quem é, tem que dar igual a π sobre 8. Porque quando eu multiplicar aqui, vai ficar 1 sobre 2 vezes esse valor. Opa, π sobre 8. Droga. 1 sobre 2 vezes k tem que dar π sobre 8, que é esse cara aqui. Quem é o k? Está dividindo aqui, passa para lá multiplicando, k igual a π sobre 4. Ora, então aqui vai ficar π sobre 4. Professor, por quê? Quando eu passar aqui a distributiva, vai ficar 1 sobre 2x mais π sobre 8, bate com aquele lá. Então estamos corretos no que a gente está fazendo. Fechei esse cara aqui. Tchau. Aí a gente sabe agora que essa função vai estar indo π sobre 4 para a esquerda. Quando eu for fazer ela aqui, deixa eu pegar ela aqui que eu não tô com preguiça de copiar. F13, agora de x, vai ficar menos 2 seno de x sobre 2 mais π sobre 8. Ela vai andar agora, a função original é essa, quando eu somei π sobre 8, ela veio para cá. Professor, duvido que tenha andado π sobre 8 para o lado. Não acredito em você. Então vamos fazer o seguinte, já que você é cético, vou colocar um ponto aqui, tá? O C, e vamos colocar o ponto C nessa posição que eu quero. Na posição em π sobre 8 para ver. Só lembrando, eu quero saber se ela veio para cá π sobre 8, né? Então ela tem que ser menos π sobre 8. E
O y tem que ser menos 2. Aqui. Ih, professor, não bateu. Vamos ampliar o gráfico. Ah, a função não passou em cima. Por que não passou em cima, professor? Tinha que passar no π sobre 8. Não tinha. Tinha que passar no π sobre 4. Ah, então eu tenho que botar π sobre 4. Esse é o erro mais comum da galera. Tá? Em π sobre 4 vai passar certinho lá. Ó. Então a função andou para cá, π sobre 4. Né? Tá somando aqui, ó. Tá vindo para cá, π sobre 4. Tá? Vamos botar essa mesma função, só que com o x negativo. Então vamos colocar aqui b. Deixa eu deixar ela bem salientada aqui para vocês, né? Para vocês terem ela. Essa sai, essa sai. Essa aqui vai ser a função que eu quero, que é f de x igual a menos 2, mas deixa eu até colocar ela aqui para vocês enxergarem ela bem. Deixa eu botar aqui, ó. F de x igual a menos 2 mais 3 seno de x sobre 2 seno de x sobre 2 mais π sobre 8. Tá faltando fechar o parênteses. Né? Na verdade, o que a gente fez foi essa função aqui. Ó. Deixa eu botar ela aqui para vocês. Para enxergar ela melhor, deixa eu tirar também o... não era isso que eu queria. Deixa eu tirar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Essa aqui vai ser a função que a gente tá trabalhando aqui. Ó. Tá? Essa aqui é a função, minha função é f de x. Legal. Agora eu vou dar uma alterada nela. Só nos parâmetros aqui, botar o parâmetro negativo. F de x é igual a menos 2 mais 3 seno de menos x sobre 2 mais π sobre 8. A única diferença que você vai ter que tomar cuidado é com essa parte aqui, né? Então você vai ter aqui que isso aqui vai ficar igual, fazendo aqui um passinho a passinho com vocês. Menos 2 mais 3, tem que lembrar que tem que isolar o x agora. Seno, aí coloco assim, de menos 1 sobre 2, x, passa o chuveirinho, bateu, voltou? Voltou. Tem que tomar cuidado, tem que voltar agora, mais π sobre 8. Então aqui tem que tomar muito cuidado, é menos π sobre 4. Professor, por que é menos π sobre 4? Quando eu passar o chuveirinho, tem que voltar para lá. Ó. Esse cara vai ficar menos π sobre 2, quando eu multiplicar para cá, vai ficar menos com menos. Mais π, embaixo vai ficar π sobre 8. Aí volta para cá, tá tudo certinho. Tem que lembrar agora que esse menos do seno sai. Então ela vai ficar igual a menos 2. O menos que está aqui vai sair. Menos 3 seno de x sobre 2, vou botar assim que nem estava lá, 1 sobre 2, aí vai ficar x menos π sobre 4. Tá? Mesma análise que a gente fez na outra. Tá? Com a diferença é que aqui, né, você vai ter uma reflexão e aqui a translação de π sobre 4. Tá? Vamos verificar se isso aqui está acontecendo. Deixa eu botar o grid de novo. Grid em português é malha, né? Para você ter F14 de x. O menos 2 ali vai chegar a função para baixo. Só tem que verificar que agora a gente vai ter uma inversão em relação a eixo x. E eu vou andar π sobre 4 para π sobre 8, desculpa, para direita. Desculpa. π sobre 4 para a direita. Então vamos lá. Igual a menos 2 menos 3 vezes seno de x sobre 2, de menos x sobre 2, desculpa,
mais π sobre 8. Vamos ver se acontece tudo que eu falei. Tá? Agora, o que eu falei, ó, a translação agora, que está menos, é para a direita. Ele vai andar π sobre 4 para cá, né? E a gente vai ter deixa eu ver aqui, eu digitei certo. Aqui, ó, eu coloquei 2 vezes o menos, por isso que a inversão deu errado. Peço desculpas a vocês. Por que ela não tá? Digitei no lugar errado. Eu coloquei aqui, ó, o que eu coloquei foi o menos 2, que menos 3 fora. Esse que tá errado. Acho que eu vou ter que digitar de novo isso. Que tá aqui dentro. Ó, eu coloquei um menos aqui sem querer. Então, menos x sobre 2 não, né? Eu tenho que olhar porque tá... Se eu coloquei menos aqui, tem que estar mais do outro lado. Então, aqui eu coloquei um menos. Fiz a conta sem querer. Aí agora, assim, mostra a inversão e mostra a função chegando para o lado. Para você ver bem que a função chegou para o lado, eu vou só colocar a função menos 2, até F15 desse x aqui agora. É igual a menos 2. Aí no caso, menos 3 vezes seno de x sobre 2. Só para você ver que ela chegou para o lado, né? Aqui está a função original. Deixa eu colocar aqui também y igual a menos 2, para a gente ter bem ali a base. Tá? Aqui está bem a base, ó. Essa função aqui... Tem tanta função aqui que a gente não tem... Aqui, se perde. Aqui, a função azul é menos 2 mais seno, mais 3 senos de x sobre 8. Eu não quero ela, não. Eu quero essa aqui. Essa aqui é a nossa função original, ó, que é a... Vou botar lá embaixo. Que está aqui em cinza. Aqui, essa. Menos 2. Eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho para... Vou ter que trabalhar com gráfico de menor um pouquinho, tá? Aqui, ó. Né? Aqui a gente tem em cinza, aqui, ó. Menos 2, menos 3 seno de x sobre 2. O que você tem aqui? A única que você não tem é a translação horizontal. Observa que ela está passando aqui, ó, como se fosse o zero aqui, vai estar menos 2. Eu estou chegando ela para a direita quando eu faço isso aqui. Professor, mas aqui está com mais, deveria estar indo para a esquerda. Não é isso que eu... Cadê o laranja aqui? Perdi aqui onde está com o laranja. Desculpa aqui, pessoal. Eu estou com F3, F14 e F15 aqui. Eu estou com essas duas aqui ativas. Então aqui, ó. Menos 2, menos 3 seno de x sobre 2 é essa aqui. A outra que eu estou avaliando é essa. Aqui, ó. Menos x sobre 2 mais π sobre 8. Aí você fala assim, tá com mais e está indo para a direita. Mas eu tenho que fazer toda essa análise aqui para verificar que ela está... Por que ela está indo para a direita, né? Na verdade, esse menos aqui vai fazer com que ela vá para a direita. Tá? E não esse mais original. Aí a gente tem aqui o gráfico da função indo para um lado e para o outro. Então é isso. A única diferença que a gente tem, basicamente, é se eu quiser a função cosseno. Eu vou trazer uma função cosseno aqui. Ó. A função cosseno, ela tem uma diferençazinha. Tá? Na função cosseno, o que a gente tem? A gente, ao contrário do x, deixa eu botar aqui de novo o outro GeoGebra. A gente tinha aqui o seno de menos x, que é esse cara aqui, né? Seno de menos x é igual a menos seno de x. Mas o cosseno de menos x, o menos x está aqui, o cosseno de menos x, esse cara, é igual ao cosseno de x. Então a gente tem aqui, se eu colocar em vez de x, eu vou colocar alfa. Ó, o cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa. Isso aqui é porque ela é uma função, cosseno é uma função par, né? A gente tem essa propriedade. Então se eu estiver aqui trabalhando com essa função aqui, que a gente estava... Deixa eu só alterar um pouquinho. G de x é igual a... vou botar aqui para você enxergar. Cosseno
de x menos π sobre 3 e vou botar aqui g1 de x. Vamos variar essas duas funções. G2 de x é igual a cosseno de menos x sobre 2 mais π, vou botar aqui π sobre 6, tá? Pra gente fazer essas duas aqui, pra gente ver a diferença. No primeiro caso aqui, eu não vou ter dificuldade nenhuma para fazer. Eu vou até puxar um GeoGebra novo, pra gente ficar trabalhando com os de seno aqui, que são meio tumultuados. Ficar trabalhando com um monte de cima ali, tá? Aqui a gente vai estar trabalhando com a função g1 de x igual a cosseno de x. Tá? Aqui eu tenho a função f1 de x igual a cosseno de x. Ó, cheguei ela aqui mais para cima. A gente pode fazer as mesmas coisas do outro, né? Deixa eu só alterar aqui o tamanho do eixo x, a marcação do eixo x, na verdade. Eu quero a distância em π. Então, mais marcação ali. Basicamente o que eu quero é isso. Tá, e eu quero aqui também aumentar esse cara aqui, para a gente enxergar melhor a função. Tá, vou trabalhar assim. Aqui você consegue ver, ó, a função fx igual a cosseno, cosseno de 0 é 1, né? A gente pode... Ó, cosseno de 0,0 aqui, o cosseno é 1, tamanho máximo aqui na horizontal, né? E ele... Bom, se você olhar outra aula lá que você vê bem, aí ele vai decrescendo aqui, aqui forma o carimbo dele, tá? Aqui 2π. Bom, beleza. Meu problema agora vai ser como é que eu faço isso aqui. Cosseno de x menos π sobre 3. Isso aqui é bem óbvio. Eu vou chegar a x sobre 3 para a direita, porque está com menos. Vamos ver se é verdade. G2 de x é igual a cosseno de x menos π sobre 3. Tá? Aqui está o meu original. Ele andou para cá, ó, para direita, π sobre 3. Professor, quero ver se esse ponto aqui é π sobre 3, é o que você está falando de verdade. Vou botar ele fora, vem aqui e vou acertar ele. Eu quero saber se esse ponto aqui passa no y igual a 1. Então aqui está 1 certinho. Mas eu quero saber se esse cara aqui, o x, ele é realmente π sobre 3. Bota lá. Aí, professor, bateu certinho? Bateu, olha lá. Se eu aumentar aqui bastante, eu vejo que está no ponto máximo. Ó. Tá? Então a gente consegue aumentar ali, dar um zoom legal na função. Coisas do meu querido GeoGebra. Tá? Eu acho, se eu fosse vocês, eu aprenderia a usar o GeoGebra aqui. Pega um tutorialzinho na internet, vai mexendo ali, baixa ele no seu computador ou no seu celular. Tá? Não tem problema. Tá? Então aqui a gente viu que a função realmente passa para lá no cosseno. Qual a diferença do seno para o cosseno? A diferença está aqui, ó, nessa ideia aqui. Aqui que está o problema. Tá? Porque no seno de menos alfa é menos seno de alfa. Então ele vai causar problema aqui. Então vamos dar uma mexida nessa função para a gente ver como é que ela faz. A gente já sabe que o período dela, aqui, né, é 2π sobre 2. Desculpa. 2π sobre 1 sobre 2. A maioria dos livros vai dizer que o período é igual a 2π sobre o módulo de C. Professor, por que você não disse isso? Porque eu esqueci. Tá? Só por causa disso. Então, esse aqui é 4π. Tá? Então, esse aqui vai ser o período que eu tenho. Por quê? Por causa do C, né? Tá? Do C que está aqui. Bom, meu problema é saber a translação dele agora. A gente já sabe que ela vai ser... Se a minha função estava aqui, ela vai fazer isso, né? Ou seja, antes ela era assim. Agora ela vai fazer isso. Imagina você pegar uma mola e aumentar ela. Tá legal? É isso que a gente faz ali quando a gente bota o C entre 0 e 1. No caso aqui é entre menos 1 e 0, né? Tá? Porque 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 está entre menos 1 e 0. Beleza. Bom, agora a gente vai ter que fazer um pouquinho de conta aqui para a gente saber como é que é o gráfico. Então vai ficar cosseno. Tem que lembrar que tem que deixar o x
livre. Então o que a gente vai ter que fazer? Menos 1 sobre 2, porque quando eu jogar aqui no x eu volto para cá, beleza. Meu problema é quem vai ser aqui do lado. Tem que lembrar que aqui tem que estar, no final das contas, com mais. Então vai ter que ser menos, porque menos multiplicado com menos vai dar mais. Ah, professor, agora tem que multiplicar o 2 aqui, tem que dar π sobre 6. Então ele tem que ser quem? π sobre 3. Porque quando eu vier para cá vai ficar menos x sobre 2 mais π sobre 3. Fecha. Agora, faz de conta que esse cara aqui é um alfa. Então você tem um cosseno de menos alfa. Né? Aqui, ó. Então esse cara aqui, cosseno de menos alfa, vai ficar igual a cosseno de alfa. Então esse cara aqui vai ficar igual a cosseno de 1 sobre 2, que multiplica x menos π sobre 3. Para fazer o gráfico, primeiro as multiplicações, depois as divisões. Ficou meio enrolado aqui, né? Deixa eu botar mais para baixo ali um pouquinho. Essa folha aqui depois eu deixo para vocês lá no sigo. Aí vai ficar cosseno de 1 sobre 2, que multiplica x menos π sobre 3. Esse cara aqui embaixo é o alfa agora, né? Cosseno de menos alfa vai ficar igual a cosseno de alfa. Primeira coisa que eu vou fazer para o gráfico, as multiplicações. Na verdade aqui, né? Vamos montar um outro gráfico aqui agora. Tira isso, tira isso. Primeira coisa que você faz montando o gráfico são as multiplicações. Então vai ficar cosseno de 1 sobre 2. Então vamos botar aqui G3 de x. Vai ficar igual a cosseno. Primeira multiplicação. X sobre 2. Vamos colocar aqui. E eu vou ter que baixar o gráfico para enxergar bem. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Tirar essa aqui para vocês enxergarem melhor. O período da função, ó, veio daqui até aqui. Ela tem 2 vezes o período da outra. Desculpa. O período dela é 4π e o período da outra é 2π. Então o período dela é o dobro da outra. Aqui, ó. O período vem aqui, fez uma oscilação inteira. Na segunda oscilação que ela encontra ela. Tá? Então mostra aqui que o período dela é 4π, que nem a gente tinha verificado. Aí agora que eu fiz isso, tá? Eu vou chegar essa função aqui para o lado. Então eu vou tirar essa aqui para a gente enxergar melhor. Agora eu tenho que chegar ela para o lado π sobre 3. Né? Eu posso pegar essa aqui e jogar ela π sobre 3 para o lado, mas esse cara tem que ser igual a esse, né? Que é a função original. Então posso simplesmente escrever ele. G4 de x. Eu estou apertando de errado aqui. G4 de x vai ficar igual a cosseno de menos x sobre 2. Cosseno de menos x sobre 2 mais π sobre 6. Tá? Aí você verifica aqui, ó, que realmente chegou π sobre, que a gente está fazendo aqui, né? π sobre 3 para o lado. Tá? Aqui é π sobre 2. Ah, pessoal, não estou acreditando. Bota um pontinho lá para a gente enxergar. Bota. Né? Então, o ponto B ali vai ser o quê? Eu quero que ele seja... desculpem aqui. Eu quero que ele seja... Quem é que eu quero que ele seja? Ele passa aqui, né? Eu quero que ele seja... O x é π sobre 3. Né? E o y tem que passar no 1. Ah, bateu ali certinho, professor. Então realmente ele andou π sobre 3 para o lado. Porque o B vai ficar igual o quê? π sobre 3, 2, ó. Passa certinho nele lá. Né? Então assim, pessoal, eu não vou colocar aula de exercício aqui nessa aula para não ficar uma coisa muito gigante. E vocês poderem também quebrar, assistir a aula toda, tenta entender, ver o vídeo várias vezes, se for necessário. E agora eu passo para... Vou fazer outro vídeo agora com a aula de exercícios. Tá? Fica um abraço para vocês, estou com muita saudade. Tenho um carisma aí. As duas turmas aí moram muito no meu coração. Beijo aí para vocês.